Bom dia. Vamos de mais um Pensando Bem hoje, com a graça de Deus. Deus é um Deus bom demais. Muito feliz porque Deus tem feito grandes coisas no meio de nós. Tem sido momentos bons de comunhão, da palavra. Simples palavra que a gente fala aqui, que a gente gera aqui no nosso coração. Não abençoa só você não, me abençoa também. Quinta-feira, a live com o Alex Possati foi uma live muito boa, construtiva. Deixa eu acenar aqui pra rapaziada. Meu amor, Camila, Thales, meu aluno. Cicoutinho, ô Simone, tudo bem? Quanto tempo? Minha amiga, Samila, minha amiga. Neto, lá da Bahia. E aí, Neto? Tudo bem, meu brother? Boa noite, irmão. Deus te abençoe, Lucas, meu primo. Vamos entrando aí. O João daqui a pouco vai chegar para trazer um louvor pra gente. E a gente tem uma proposta. Hoje eu vou botar aqui a proposta. A caminho da conversão. Vou falar um pouco da vida de Paulo. Fala, Thiago, beleza? Bem-vindo, irmão. Fica com a gente aí. Tem uma palavra de Deus pro teu coração. Vou falar um pouco sobre o início de Paulo, mas vou falar também sobre padecimento, sobre sofrimento. O que a gente tem que amadurecer em nós para a gente poder estar firme e não deixar desfalecer o chamado, né? O que Deus tem para nós. João acabou de entrar. João, vou aguardar um pouquinho. Já vou te chamar. Bruno, meu primo. E aí, Brunão? Tá no hospital ainda, meu irmão? Tamo junto, viu? Tenho orado por você. Ou já está em casa, recuperado. Caroline, Duda, bem-vinda. Vamos lá, João, deixa eu te chamar aqui. Daqui a pouco o João vai entrar. O João vai trazer um louvor pra gente hoje. João, um amigo de longa data. E aí, meu mano? Fala, meu amigo, bom dia. Deixa eu botar um... Pronto, isso aqui ficou legal. Show de bola. Maneiro. João, bem-vindo aí ao nosso canal Pensando Bem, irmão. Bom dia. Bom dia, irmão. Calma aí, rapidinho. Bruno, meu primo, tô recuperando em casa. Que bom, meu irmão. Fico feliz por isso. João, aqui é um canal que a gente traz a palavra de Deus, traz o evangelho, traz reflexões da vida. A gente consegue fazer todo um contexto. E aos sábados a gente tem feito isso, né? Tem trago um louvor e uma palavra. E a honra nossa hoje de ter você aqui, Bom, trazendo um louvor para abençoar a gente. João é um amigo de longa data, é um cara que Deus usa no louvor e amém. tem esse dom aí e vai dividir com a gente. Irmão, fica à vontade. Aqui é um espaço, é a casa do teu pai. Amém. Amém. Vamos lá, então. Muito obrigado aí, cara, pelo convite. Né? Quanto tempo que a gente não se via, né? Como você falou. Pô, desde quarta-feira, né? Desde quarta-feira, mas antes de quarta-feira a gente não se Não, é verdade, via, né? verdade. Mas são Muito amizades tempo, né? aí que o Senhor une com certos propósitos, né? A gente, cara, o Instagram aqui, a gente lança uma palavra e chega em lugares que a gente pessoalmente não conseguiria chegar. E é bizarro, a gente não sabe o poder e a propagação que essa palavra tem através das redes sociais, né, cara? Mas glória a Deus Verdade, por isso. Vamos estar verdade. aqui adorando ao Senhor. Amém? Amém. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei.
estás aqui, mudando os destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, Cara, irmão. Deus é um Deus de milagres, em nome de Jesus. É isso aí, cara. Sobre essa profecia que a gente vive, sobre essa certeza que a gente anda, né, irmão? Sabendo que Ele é um Deus de milagre, de promessa, Ele cumpre toda a palavra, né? Ele é o Louvor lindo, caminho no cara. deserto. O caminho da conversão, ele é o nosso caminho no deserto. Pô, que louvor lindo, cara. Abençoador demais. Você Amém. trouxe uma proposta muito boa pra gente aí, adorar já no começo. Amém. João, fica com a gente aí, que daqui a pouco no finalzinho eu te chamo de novo pra Beleza. gente estar juntos aqui, trazendo junto, mais um louvor. Valeu? Valeu. Tamo junto, João. Abraço. Já já te chamo de novo. Beleza, vou ficar aqui. Valeu, meu amigo. Bom dia para você, bom dia você que está aqui com a gente todo sábado de manhã. E a gente tem trago a palavra de Deus como alicerce de vida e comunhão. A proposta de hoje é falar sobre Paulo, Atos 9. Eu quero ler com você aqui, Atos 9. Vamos lá? A ideia é falar sobre o caminho de Paulo, o chamado de Paulo, a vida de Paulo. Diz assim, Atos 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas a Damasco para as sinagogas, a fim de que encontrasse algumas das seitas, que eram homens, mulheres, os conduzisse
presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te vem acontecer. Paulo está indo numa proposta de vida perseguindo cristãos. Paulo está indo numa proposta de fazer as coisas que ele achava que era correto. E a primeira pergunta aqui é: o que a gente precisa desconstruir na nossa vida para que a gente acesse o caminho de Deus? Paulo estava certo do que ele estava fazendo. Perseguindo cristãos, prendendo cristãos, ele, no seu coração, pensava que estava fazendo tudo certo. Paulo achava que prender cristãos, que estava indo para Damasco prender mais cristãos, e o que ele estava fazendo era a proposta da vida dele. Estava pensando que isso era o mais certo possível para o chamado, para a história dele. E a primeira pergunta aqui é essa: até onde você está disposto para desconstruir o que você acha que é certo na tua vida? O que você está fazendo por um bom tempo e não está resultando em nada, e não está te levando a nada, e não está te levando a lugar nenhum. E você precisa entender que não é o caminho que Deus quer para você. E você pode estar fazendo talvez uma coisa que você acha ser certo e boa, mas talvez não esteja aplumado com a vontade de Deus. Paulo então vai para Damasco, consegue a carta. No seu coração o intuito é de servir a Deus, mas da maneira errada. Quando Paulo está no caminho, Deus cega ele no cavalo. Ele estava indo a cavalo. Deus cega ele. Paulo pergunta e reconhece já, sabendo: Quem és, Senhor? E Jesus fala para ele: Sou eu, meu filho, a quem tu persegues. Paulo, naquele mesmo momento, já reconhecendo que era Jesus, agora o Senhor dele, pergunta: O que queres que eu faça? Jesus fala para ele: Paulo, vai para onde eu vou te mostrar. Fica lá. Paulo ficou 3 dias sem a visão. E esse é o segundo processo, quando a gente entende que o que Deus quer para nós é o que a gente tem que viver. É que Ele vai nos cegar. A palavra dele vai nos abrir os olhos, vai nos fazer olhar para dentro. Essa questão de Paulo ter deixado de ver o exterior foi um processo dele com Deus. Foi um processo dele com Deus. Para ele olhar para o seu interior, para ele olhar o monstro que ele estava sendo. Para ele olhar um pouco para dentro e saber que ele estava fazendo as coisas erradas. Talvez com a maneira certa, do pensamento certo, achando que estava certo, pensando que estava fazendo certo. E a gente se depara assim na vida. Que nem Paulo, pensando que está fazendo certo, pensando que está fazendo da maneira correta, pensando que está fazendo tudo da maneira correta. E aí quando a gente se depara com nós mesmos, para dentro de nós, e nos acessa a partir de Deus, a partir de Cristo, a gente vê a distância que existe entre nós e o chamado de Deus. Quem és, Senhor? Existia um reconhecimento pleno de Paulo ali. Paulo sabia quem era Deus. Ele só não sabia que Jesus era o Messias. Que Jesus era quem vinha e que morreu por ele. E que era ele a mensagem da vida, do reino dos céus e da justiça. Paulo, então, se depara com isso, de ficar cego. E aí vem Ananias, um servo de Deus, que por visão viu
Paulo e recebeu de Deus a mensagem de ir lá na casa de Paulo, onde Paulo estava, não na casa de Paulo, onde Paulo estava, para devolver a visão a Paulo e entregar a primeira mensagem de Deus à vida de Paulo. A primeira mensagem de Deus à vida de Paulo, a partir de Ananias, foi: Ananias, diz para ele, que no verso 16, e lhe mostrarei quanto deve de padecer. No versículo 15, está escrito assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E essa mensagem que eu quero te dizer hoje está envolvida sobre padecer. Nós precisamos padecer, nós precisamos negar, nós precisamos dizer não à carne, dizer não às vontades, para falar e viver a vontade de Deus. Talvez você queira ouvir a melhor mensagem dizendo que, olha, é melhor você vir que tudo vai mudar, vai ser rio de flores, água viva fluirão e tudo mais. Isso vai acontecer na sua vida sim a partir de Deus. Mas também você tem que entender que é preciso padecer com Cristo. Imagina você recém-convertido, a caminho do Evangelho, a caminho de uma conversão, vivendo agora o antagonismo do que você estava vivendo, vivendo tudo ao contrário do que você estava pensando. Gera-se uma consciência na vida de Paulo, gera-se um pensamento de consciência plena de Jesus na vida de Paulo. Paulo reconhece que o que ele estava fazendo antes, perseguindo o cristão, não era o que ele deveria fazer, e ele agora passa de perseguido a perseguidor. Paulo começa a andar na contramão de tudo que ele fez. Imagina se Paulo fosse um homem egoísta. Imagina se o Paulo tivesse o ego aflorado dentro do seu coração. Paulo jamais conseguiria andar na contramão daquilo que ele pregava. Paulo era perseguidor de cristão e virou perseguido. As pessoas temiam receber Paulo recém-convertido nas suas casas, porque pensavam assim: ele está fingindo para prender a gente. Ele está fingindo estar convertido para nos prender. Ele está fingindo viver essa vida de cristão agora para saber aonde estamos, para poder nos prender. Até é difícil para as pessoas entenderem. Eu vi um testemunho essa semana, eu estava num serviço de uma cliente, ela falando assim: Felipe, meu marido está afim de conhecer o Evangelho. Ele é espírita. Ele está afim de conhecer o Evangelho só porque ele tinha um amigo que era da pá virada. O cara era doido, fazia só loucura, se misturava com tudo. E agora esse cara está mudado, mano. Esse cara está transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ele mudou a história da vida dele. Esse cara, hoje, tem família, tem filhos. Eles se encontraram há pouco tempo. E ele pensou já, esse cara deve estar morto. Mas realmente ele morreu. Ele morreu para o mundo e viveu para as coisas de Deus. E aí, a responsabilidade nossa, a partir do nosso chamado, é a mortificação da carne todos os dias. O padecimento com Cristo. Vivê-lo em essência, vivê-lo na experiência. É absorver o entendimento da palavra. Não vale só ler, não vale só balbuciar, não vale só falar, não vale só isso. Você tem que viver. O Evangelho é para quem prova e para quem vive. E sobre padecimento, eu quero falar sobre alguns textos para você aqui, para te animar no caminho da fé. Eu não quero dizer sobre padecimento para te espantar, não. Porque no caminho da vida, Deus só teve um filho que não pecou. Porém, todos sofreram e sofrerão e passarão por dores. E vai passar, isso é inerente a nós, não tem como fugir. O que você precisa é ser um bom gestor da dor, um bom gestor do sofrimento. É você ter a capacidade de glorificar Deus ainda na dor, ainda no deserto, ainda na dificuldade. Você glorificar a Deus e entender
que por isso e nisso ele vai edificar a tua vida e a tua fé. É na dor que a gente encontra Deus também. É na dor que a gente se sensibiliza mais para estar com Ele, nele, por Ele, para Ele. E Paulo foi apresentado após Atos 9. A primeira palavra que ele recebe de Ananias é: Jesus vai te mostrar o quanto você precisa padecer pelo nome dele, por ele. Atos 20 diz assim, Atos capítulo 20, verso 22. Olha o que está escrito. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, Paulo dizendo, vou a Jerusalém, não sabendo lá o que me há de acontecer, senão o que o Espírito de cidade me revela, de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça. Paulo recebe de Deus a palavra na sua conversão, através de Ananias, dizendo, Paulo, você vai ser mostrado e Deus vai mostrar o quanto você precisa padecer. Atos 20, Paulo diz, cheio do Espírito Santo, anelado a Deus, que tudo que ele estava entendendo de cidade em cidade é que ele ia passar por lutas, prisões e tribulações. Sabe o que acontece? É que a gente só quer esperar coisa boa na vida. A gente só quer que tudo dê certo. Mas tudo dar certo também significa estar cheio do Espírito Santo para entender as lutas, as prisões, os sofrimentos, as dores que virão para ser glorificadas no nome de Jesus. São acrescentadores do caminho. Alguns pegarão a dor e farão das suas dores maiores. Tem gente que quando sente uma dorzinha, faz questão de aumentar a sua dor. Faz questão de contar para todo mundo, faz questão de maximizar a dor. Faz questão de ser dor da dor, né? Ele consegue maximizar os problemas, ele consegue aumentar e sentir mais dor do que já estava sentindo. A dor da pele vira a dor da alma e a dor do espírito. Por quê? Porque ele não está cheio do Espírito de Deus. O que faz a gente transcender a naturalidade. O que faz o homem dizer, olha, eu só sei o que me espera é isso, lutas e tribulações, mas eu vou. Mesmo que o couro vá comer, mesmo que tudo vá acontecer, eu vou, não importa. Eu não vou deixar de ir. Não é porque Deus está me apresentando dores que eu vou deixar de ir, eu vou. E lá eu vou. E Paulo diz, mas em nada tenho a minha vida por precioso, contudo, que cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho. Paulo estava anelado aquilo, em fazer cumprir a palavra de Deus na vida dele. Até onde você entende o teu chamado? Até onde você entende a tua história? Até onde você entende só quando gera dor em você, que você já não entende mais? Quando tudo está bom, quando está no mar de rosa, quando o ar tá puro e perfeito, aí você fala assim, eu fui chamado para isso. E quando o couro come na tua vida, quando as prisões chegam, a tribulação chega, quem é você no dia da dor? Quem é você no dia da dor? Padecer com Cristo. A primeira mensagem que Ananias trouxe para a vida de Paulo. Padecer com ele será necessário. Faz parte de um processo com Deus, em Deus, padecer com ele, para também com ele sermos glorificados. E aí eu vou te levar a Romanos 8. Vamos comigo? Romanos capítulo 8. Diz que padecer com ele é necessário, mas também com ele seremos glorificados. Tudo é a questão de como você enxerga. Aqueles que querem honra nessa terra receberão o galardão da terra.
E aqueles que querem viver uma vida com Deus e esperam em Deus, têm galardão celestial. Aonde você se atenta? O que você busca? Qual é a natureza do teu querer? Qual é a natureza do teu pensamento primeiro? No que você se anela? Vamos lá? Continua aqui em Romanos 8, versículo 14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E nós somos filhos, e se somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E se é certo que padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Certeza de padecimento no Evangelho? Sim, Paulo. Certeza de glória com Deus? Também sim. Imagina se você só viver de alegrias. Quem será você? Imagina se você só viver sem dificuldade. Qual será a tua evolução? Se você permanecer hoje, imagina, você permanecer hoje sem problema nenhum, daqui a 10 anos, quem será você? Talvez você será um soberbo. Talvez você vai ser uma pessoa que vai estar distante de Deus, achando que não precisa de Deus para nada. As dores são capazes de mostrar para nós, humanos, do quanto dependemos de Deus e o quanto precisamos dele para viver essa vida tão difícil. O texto aqui continua dizendo que a gente tem que esperar em Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há em nós e que será revelada em nós e as que estão por vir. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou. Nós somos seres vaidosos. Vaidosos demais. E se nós nos permitirmos a essa vaidade, a gente não quer sentir dor. A gente não quer padecer um pouquinho que seja pelo nome de Deus. E o padecimento começa de dentro para fora. Começa quando você diz não para as coisas que você tem que dizer não e que não vai te fazer bem para a vida. Quando ontem eu tenho me policiado muito quando estou dirigindo. Muito, muito, muito. E ontem eu estava dando ré no carro. Quando eu estou dando ré, um senhor taxista vem na contramão. E eu estou dando ré aqui e a gente meio que parou, né? E ele chegou para mim e falou assim: pô, quero passar. Aí eu olhei assim, fiquei quieto. Eu perguntei para ele: é justo o que o senhor está me pedindo? Aí ele: o senhor está na contramão me pedindo para eu deixar o senhor passar, eu só estou dando ré aqui. Aí ele ficou quieto, eu falei: me perdoa, mas é justo o que o senhor está me pedindo? O senhor está na contramão. Aí ele parou, olhou, ficou quieto. Eu peguei o carro, continuei, parei do lado dele, eu falei: eu não quero brigar, não quero discutir, não quero nada, eu só quero que o senhor reflita se é justo o que o senhor está me pedindo. Aí ele olhou para mim e falou: meu filho, me desculpa, eu estou errado. Eu falei: sem problema nenhum, eu não vim acusar o senhor. Eu só vim refletir com o senhor pensando se é justo ou não. Porque se o senhor achar justo, eu vou deixar o senhor passar, porque a sua justiça pode não ser a minha. Mas eu só vim trazer uma reflexão. Boa noite para o senhor, um beijo, um abraço. Ele: obrigado, meu filho. Fui embora. A gente tem que cuidar das vaidades. De nunca querer perder. A gente não quer perder nunca. Isso é vaidade. A gente não quer padecer, a gente não quer sofrer por Jesus, a gente só quer vitória. É só vitória, é o dilema que a gente quer abraçar.
Mas padecer faz parte de um processo com Deus. Faz parte da vida. Da vida. A gente já nasce padecendo. Estava quentinho, estava gostosinho, vem para o mundo, é frio, começa a chorar porque você estava gostoso lá dentro, não queria sair. A vida faz parte disso. Você não vai fugir de padecimento. O que eu quero dizer para você é que você precisa ser capaz de amadurecer a sua vida para administrar a dor. Paulo foi um homem que, meu Deus do céu, que exemplo de padecimento. Que exemplo de padecimento no Evangelho. Paulo absorveu essa palavra lá do começo. A primeira palavra após sua conversão, biblicamente dizendo. Primeira palavra. Fala para ele que ele vai ter que padecer comigo. Pelo meu nome. Não quero aqui dizer que a gente tem que ficar sofrendo. Não, eu não quero sofrer também. Eu, que nem você, tenho a autodefesa humana. Se alguém tenta dar uma faca em cima de você, você se defende. Isso é natural que aconteça. Ninguém quer viver sofrendo. Mas, no dia da dor, nós temos que fazer que nem Provérbios 24:10. Não se mostrar frouxo. Porque se você se mostrar frouxo no dia da tua dor, a tua força é menor. Pega esse princípio e vai embora. Pega esse princípio da vida, do Evangelho, de Provérbios 24:10, que diz: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força é menor. Vai embora. E você vai entender que com isso, todas as dores que te acrescentarão na vida, dor, e será ruim se você não se mostrar frouxo, você sairá mais forte. Você enfrentará de uma outra maneira. Desculpa. Então, quando a dor chegar na tua vida, quando a dor chegar na tua história, quando o padecimento chegar na tua história, não seja frouxo. Não aumente a tua dor. Não seja você o capacitador para aumentar a tua dor. Não maximize os problemas. Não transforme eles em nada também. Encare-os. O que o provérbio está dizendo é encarar. Vá para frente. Eu lembro que a primeira operação que eu fiz dos rins para tirar muitas pedras que eu tinha, o médico chegou para mim, eu estava com muitas dores, muito. Eu estava rolando de dor, muita dor mesmo. E eu sentado, e o médico disse assim para mim: cara, tu não vai poder nem voltar para casa. Tu vai ter que operar hoje, agora. Aí eu olhei para ele e falei: pô, vamos embora. Aí ele: não, você me entendeu, você não vai voltar, você não vai fazer mais nada, você vai daqui para a mesa. Eu falei: vamos embora, irmão. Vamos embora. Porque eu tenho para mim que se Deus não for o primeiro médico, de nada adianta. Se a mão dele não estiver sobre a tua, doutor, de nada adianta. Como eu sempre digo, se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. É o que está escrito em Salmos. Se Deus não cuidar de nós, qualquer cuidado outro não vale de nada. Se Ele não estiver por nós, em nós, conosco, no dia da aflição, no dia da dor, de nada mais vale. De nada mais vale. Porque é Ele, é o Espírito dele que nos dá capacitação e força e fé para que a gente mantenha a jornada. Como é que algumas pessoas atravessam dores que nem Paulo e continuam ministrando o Evangelho? Continua açoite, prisão, tribulação, chacoteado por todos. E Paulo continua ainda com muitas dores acrescentadas no seu caminho. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A Bíblia chega a dizer que o ministério de Paulo ali beira a perfeição. De tanto que esse cara entendeu o seu propósito, o seu chamado. Tanto que ele entendeu que padecer com Cristo era necessário para a evolução dele, para a vida dele. Você pode estar interrompendo os processos da sua vida, porque toda vez que gera dor, você quer largar. Toda vez que acontece um problema, você quer parar.
Você abre uma empresa, você faz um negócio, você começa um relacionamento ou alguma coisa, tudo que gera dor em você, você para. Interromper a dor não te fará acessar uma vida melhor. Sabia disso? Interromper a dor não fará você acessar uma vida maior. Pelo contrário, te fará mais doente. Porque dor é um lugar de atravessar, de passar, de deixar curar. Você precisa ter as marcas que as dores fazem na vida. A gente precisa de cicatriz. Ó, a gente precisa de marcas. Isso aqui foi de moto que eu caí. Meu joelho tem mais duas que eu caí de moto. E eu preciso acessá-las e saber que aconteceu. Mas o meu Deus estava lá. Eu me lembro até hoje, no dia que eu caí de moto. Eu estava descendo, o ônibus vira e faz uma curva errada, ele faz uma volta errada que não podia. E como se um anjo de Deus ali me tirasse, sabe? Como se tirasse ali, eu caí, dei um rolamento, caí em pé, só ralei a palma da mão, cotovelo aqui e ralei bem o joelho. E penso até hoje que acesso às minhas feridas que foram saradas, eu glorifico a Deus. Então, entenda que os padecimentos podem fazer você glorificar a Deus, porque Ele vai estar lá no dia da dor. Ele vai estar lá no dia do sofrimento. Ele vai estar contigo no mais profundo abismo. Aonde você tentar subir ao céu, Ele vai estar. Se você tentar no céu, Ele vai estar. Em qualquer lugar que você tiver, Deus estará com você nesse caminho de padecimento. Jamais Ele vai se afastar de você. Romanos 8 diz isso, né? Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos dará, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa poderá nos separar do amor de Deus. E está escrito, está em Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, nem a fome, nem a perseguição, nem a dor mais profunda da alma, do corpo, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então, quando pois padecer, quando vier a dor, quando a dor chegar, quando o caos se instalar e se instaurar na tua vida, lembra, Ele está contigo, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar, Ele não está te desamparando. O silêncio dele faz parte, talvez, desse processo teu. Faz parte. Ele quer te ensinar. Às vezes, é no silêncio que a gente ouve barulhos que jamais ouviria. Jamais ouviria. É no barulho que a vida vai fazendo na gente e a gente não consegue perceber. É quando a gente faz silêncio na hora da dor, que a gente percebe um monte de barulho que a gente
tinha e faziam em nós, gente que facava a gente nem sentia. Gente que fazia mal pra gente, a gente nem sentia, porque o barulho era tanto externo, mas quando a dor veio, o silêncio chegou, a gente começou a ver quem era amigo de verdade. A gente começou a ver quem era, o que era. A dor, o padecimento, é acrescentador para aqueles que nele esperam. É no dia da dor, da luta, é que a gente vê quem é que está com a gente. E primeiro, o mais importante, é que ele nunca deixou de estar conosco. Para eu fechar essa mensagem de hoje aqui, e já chamar o João de novo, eu quero que você vá comigo, e eu vou ler para você, 2 Coríntios 4, que diz assim, a partir do verso 4, 3, diz assim, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, Deus aqui minúsculo, porque Deus não é Deus de século, Deus é Deus de eternidade, nosso Deus verdadeiro, Deus de eternidade, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por nossa parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará conosco. Porque tudo isso por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação da graça para a glória de Deus. Verso 16. Ouve aqui o verso 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Paulo está aqui no meio da sua dor dizendo, ainda que meu homem exterior, ainda que todas as dores que a vida me acrescente, ainda que a minha carne se rompa, o meu interior se renova dia após dia em Deus. O que vai fazer você atravessar a dor maduro é você estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, buscando a Deus no seu interior, buscando a Deus uma vida com Ele, fazendo com que sua vida esteja anelada a Ele, e que esse processo seja um processo de santificação, de mortificação de você, para que Ele viva em você. Então, os que enfrentam padecimento, dores, no caminho da vida, e conseguem atravessar com amadurecimento e se mostrarem melhor, são os que, com Deus, quiseram viver esse momento. Então, fica com essa palavra, entenda que as dores acrescentarão no teu caminho, não maximize a sua dor, também não deixe ela deixar de ser nada, seja fiel com as tuas emoções.
Se está com vontade de chorar, chora. Se está com vontade de pular, pula. Não fica querendo ser o fortão, o valentão, o bonzão da família, aquele que nunca sente dor, aquele que não chora, aquele... Não, seja fiel às tuas emoções, mas ainda que o teu homem exterior esteja doendo, corrompido, dolorido por tantos e dores na alma que você esteja sentindo, dores físicas, dores espirituais, ainda que tudo isso esteja te vindo, Deus não te abandonou. Isaías 49:15 diz que pode uma mãe esquecer do seu filho, do filho do seu ventre. Ainda que essa mãe se esqueça do seu filho, Deus todavia não esquecerá de ti, porque Ele tem o teu nome gravado na palma de sua mão. Me diz um dia que você não olha para a tua mão, querido. Me diz um dia que você não acessa a sua mão. Deus tem o teu nome gravado na palma da mão dele. Ele não te abandona, Ele não vai esquecer e Ele não está deixando você sofrer. Ele está deixando você amadurecer. Ele está fazendo de você mais forte, Ele está fazendo de você mais valente, Ele está fazendo de você alguém capaz de ensinar os que sofreram, ensinar os que sofrerão, ensinar alguém que está passando ou passou aquilo que você está passando. Então seja maduro, não seja infantil no meio da dor, porque os maduros no meio da dor geram evolução na vida. Então, essa mensagem seja acrescentadora para o teu caminho. Eu vou chamar o João de novo aqui para ele trazer o louvor para a gente. Opa, cadê o João? Que essa palavra seja uma palavra que te faça enfrentar a vida de uma outra maneira. Fala, João. Fala, meu amigo. Voltei. Cara, que palavra abençoada, irmão. Deus continue aí te abençoando, cara. Em nome de Jesus. Amém, amigo. Pode ir lá? Traz mais um louvor pra gente aí. Amém. Pra gente encerrar essa live de hoje e entender que padecer faz parte do processo. Amém. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, oh, dai-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Oh, firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E
mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Mesmo chorando, né, João? Mesmo chorando, a gente tem que continuar, né, meu irmão? É isso aí, irmão. Terei Faz parte, né? mas com ânimo. É isso aí. É isso aí, cara. O salmista vai dizer pra gente, né, que a gente, ainda que com lágrimas, tem que continuar semeando, ainda que com lágrimas, que no dia certo as nossas lágrimas serão recolhidas Com certeza. também como semente a Deus, né? Amém. Mano, obrigado pelo teu dom, por disponibilizar e abençoar a gente, porque nós fomos feitos para adorar, né, cara? Amém, é E a gente fica em transe, né? Quando a gente adora a Deus, parece que Pô, sai da pega alma. o violão aqui, eu fico quartas vezes e horas aqui tocando, é muito bom, cara. É muito bom, né, irmão? a presença. Cara, eu vou te chamar mais vezes para estar com a gente Tamo aqui, junto. mais para frente. Eu tô chamando vários amigos primeiros que eu sei que tem o dom do louvor aí, da ministração. E aí eu vou chamar e depois eu vou repetir a galera, porque vocês estão abençoando demais o nosso caminho. Essa live aqui fica gravada, valeu, irmão? E obrigado mesmo, de coração. Te amo, irmão. Valeu. Tamo junto, João. Obrigado, João, por você dedicar esse tempo a nós. Quem não conhece o João é um servão de Deus também, no meio do caminho da vida. Obrigado você que está aqui com a gente todo sábado, 10 horas da manhã. A gente está aqui com uma porção da palavra de Deus, através desse Pensando Bem aqui. Hoje foi sobre a vida de Paulo, sobre a conversão de Paulo. Essa live vai ficar gravada aqui no meu Instagram. Você que está com problema no meio do caminho de entender sobre as dores, sobre padecimento, é uma palavra muito pertinente para o teu coração. Então, pega essa palavra, vá avante, amadureça sobre padecer, viva com Deus, ainda que chorando, semeie, ainda que chorando, vá e continue e permaneça, porque existe a bênção da permanência. Aqueles que permanecem alcançarão. Então, que Deus te abençoe. Fica aqui com a gente no nosso Instagram. A gente tem o nosso canal no YouTube, Felipe Santos Pensando Bem. Vai lá, se inscreve lá também. Me ajuda a gerar mais conteúdo e mandar mais conteúdo para mais pessoas e abençoar mais pessoas no caminho da vida, que é essa a nossa proposta aqui. Tem um sábado maravilhoso, tem um domingo abençoador. Melhor do que ser abençoado é também abençoar, melhor dar do que receber. Abençoado não é aquele que recebe, abençoado é aquele que recebe e compartilha. Então, que Deus te abençoe, tudo que Deus botar na tua mão, compartilhe e multiplique, para que você seja alguém melhor no caminho da vida. Que Deus te abençoe, essa é a nossa mensagem de hoje, e obrigado a todos que ficaram com a gente. Brunão, te amo, irmão, carinho, ter fé, alguns amigos aqui, Ana, minha mãezinha do coração, Jaqueline, mas quem aqui? Tuane, Carol, estava na casa da Carol ontem comendo pizza, ô glória. Cibele, bastante gente, meus primos, muita gente aqui. Obrigado pelo carinho de vocês. Deus abençoe. Sarinha, do Ronaldo.